Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal, mais um caso misterioso, como vocês já estão acostumados, que sempre na sexta-feira eu trago um caso para vocês aqui, na qual a gente não consegue entender muito bem o que aconteceu, que às vezes pode ser um desaparecimento, um crime que não teve solução, e a gente tenta entender um pouco mais sobre cada história que eu trago aqui na sexta-feira. E no vídeo de hoje eu vou estar comentando para vocês sobre um caso que aconteceu na Finlândia, e é um dos casos assim mais conhecidos por lá, que é de um crime que não foi resolvido e aconteceu faz muitos anos atrás. Então, se você é novo por aqui e não conhece o canal, convido você a se inscrever, deixa o like, deixa o curtir, isso é fundamental para estar ajudando aqui o canal. Também ativa o sininho de notificações, que sempre que eu estiver postando um vídeo novo, você vai estar recebendo uma notificação aí. E lembrando também que nós temos vídeos sempre nas segundas, quartas e sextas, sempre às 7h30 da noite. Só uma observação antes de eu estar contando aqui a história para vocês. Então, eu vou estar contando um caso da Finlândia, então os sobrenomes ali, até mesmo os nomes de todos os envolvidos nessa história, às vezes são bem difíceis de estar pronunciando. Então, eu mais ou menos vou estar falando só o nome principal deles e não os sobrenomes, porque realmente é muito complicado de estar falando aqui. Com certeza eu vou estar me enrolando. Então, mas caso você queira saber os sobrenomes, tudo direitinho, nos links da descrição aqui, que eu sempre deixo fixado, vocês podem estar dando uma olhada aí para quem quiser estar sabendo o nome completo de todos os participantes que eu vou estar contando aqui. Então vamos lá, vamos conhecer esse caso que ficou conhecido como os assassinatos do Lago Bodom. No dia 4 de junho de 1960, duas amigas, a Mayla e a Andia, ambas de 15 anos, junto com seus namorados, Sipo, Antero e Nils, de 18 anos, decidiram ir acampar às margens do Lago Bodom, um lago muito famoso localizado na Finlândia. Então eles chegaram no lago, estava tudo tranquilo, eles ficaram ali bastante tempo vendo a natureza, relaxando bastante, só que alguma coisa muito estranha aconteceu entre as 4 horas da manhã até as 6 horas da manhã do dia seguinte, do dia 5 de junho, e que com certeza esses fatos que aconteceram durante essas 2 horas marcaram muito a Finlândia, e é um caso conhecido até os dias de hoje. A Mayla, a Andia e o Seppo Antero simplesmente foram brutalmente assassinados ali na barraca na qual eles tinham levado para estar acampando. O Nils, ele foi o único sobrevivente, e só que ele ficou com ferimentos bem graves, principalmente no rosto. Ele teve vários ossos quebrados do rosto. Então ali a gente pode dizer que foi uma cena muito brutal para quem encontrou os corpos mais tarde. Perto das 6 horas da manhã, um grupo que estava ali observando pássaros próximo ao local da onde os amigos tinham acampado, eles viram a barraca dos amigos estar desabando, e também eles viram um homem de cabelos loiros saindo daquele local. Mas eles preferiram não chegar perto e continuaram ali observando as aves, já que eles acreditavam que nada tinha acontecido por ali. Então, um tempo mais tarde, perto das 11 horas da manhã, um carpinteiro passou próximo à barraca e acabou encontrando os 4 corpos. 3, como eu falei antes, já estavam mortos, e o Nils ainda estava... ele tinha sobrevivido àquele ataque. Então esse carpinteiro, ele imediatamente já liga para a polícia e já avisa o que está acontecendo. Os policiais chegam bem rápido e começam então as investigações para tentar entender o que aconteceu naquela cena. Então, já que o Nils foi o único que sobreviveu, a polícia pega o depoimento e pede para ele contar o que aconteceu. Ele não sabe muita coisa, ele diz que somente viu um homem vindo para cima dele, e que esse homem ele estava usando uma roupa preta com vermelha. Então, as investigações ali vão dando mais fundo, os policiais começam a encontrar algumas pistas, e através dos corpos ali a polícia consegue determinar que o assassino utilizou uma faca ou um objeto bem pontudo para estar ali tirando a vida daqueles 3 adolescentes. A polícia nunca encontrou a arma do crime, e eles também acreditam que pode ter tido mais um objeto, não apenas uma faca, mas mais um objeto que também nunca foi encontrado. A gente tem algumas coisas esquisitas nessa história.
A polícia começa a identificar ali que alguns pertences das vítimas estão faltando. Para começar, eles tinham ido de moto até o acampamento ali no lago. E o assassino, quem cometeu aqueles assassinatos, ele roubou as chaves das motos, só que ele não levou consigo aquela chave. Ele simplesmente acabou abandonando essas chaves ali em algum outro local, próximo aonde foram encontrados os corpos. E também, quando a polícia chegou, o Nils, ele estava sem os sapatos dele. A polícia encontrou os sapatos dele a cerca de 500 metros ali do local do crime, e os sapatos meio que estavam escondidos, sabe? O que foi uma coisa muito estranha para a polícia naquele momento. A gente pode dizer que um grande erro que também acabou dificultando muito as investigações foi que a polícia ela não isolou a cena do crime. Então, milhares de pessoas passaram por ali, principalmente pessoas curiosas para ver o que estava acontecendo. Então, muitas pessoas pisaram em cima ali de qualquer pista que a gente tinha sobre o caso, e também a polícia acabou chamando alguns reforços para estar procurando esses itens, esses pertences que estavam faltando, mas nunca encontraram nada. Então mais pessoas foram naquela cena do crime e mais pessoas pisaram em tudo ali, danificando qualquer pista que a gente tinha nesse caso. A polícia identificou outra coisa, a Mayla, a namorada do Nils. Ela foi a que mais teve ferimentos e o corpo dela também foi encontrado sem roupas na parte de baixo. Ela foi agredida mesmo depois de ser morta, ela levou diversas facadas, o que foi diferente dos outros 2 corpos que foram encontrados. Uma coisa bem esquisita, os outros 2 corpos foram encontrados dentro da barraca e o corpo da Mayla foi encontrado por cima da barraca, e também quando a polícia chegou, o Nils estava próximo ao corpo da Mayla. Nós temos poucas pistas sobre esse caso e também no decorrer dos anos algumas pessoas foram consideradas suspeitas. Eu vou estar falando para vocês agora sobre 3 que foram assim os principais suspeitos desse caso. A gente começa então pelo primeiro suspeito do caso, que foi um homem chamado Carl Valdemar. Ele tinha um quiosque próximo da região aonde os corpos foram encontrados, e todas aquelas pessoas que conheciam ele descreviam ele como um homem hostil, principalmente com quem acampava na região. O caso dos 4 adolescentes. Podemos dizer que ele não tratava nada bem essas pessoas. A polícia não teve nenhuma prova concreta de que ele fosse o assassino, mas a polícia também não acreditou muito no seu depoimento, porque diziam que ele era um homem muito perturbado. As pessoas que moravam ali na cidade falaram que ele era um homem extremamente violento e que algumas vezes viam ele atirar pedras nos campistas que estavam ali e até mesmo derrubar a barraca das pessoas que estavam ali acampando. Outra coisa foi de que algumas testemunhas, um tempo depois, falaram que viram ele na noite do crime saindo da cena do crime, mas essas pessoas tiveram medo de estar contando para a polícia porque achavam que alguma coisa podia estar acontecendo com elas. Valdemar acabou se afogando no lago Boldon no ano de 1969. A polícia diz que a forma ali como ele morreu, eles acreditam que foi suicídio. Então a gente não tem mais como saber se ele realmente foi suspeito, se ele realmente foi o assassino daquela noite. Próximo suspeito que nós temos nesse caso é o Hans Ramsey. A gente pode dizer que ele é um suspeito não pela polícia, a polícia nunca considerou ele como um suspeito, mas sim uma teoria. Ele morava a alguns quilômetros ali próximo da cena do crime e, segundo alguns livros que foram publicados, ele teria sido o assassino daquela noite. Só que a polícia diz que ele tem um álibi e que na verdade ele estava na Alemanha naquela noite que aconteceram os crimes. Só que uma coisa muito esquisita aconteceu no dia 6 de junho. Esse homem, ele foi até um hospital e ele estava coberto de sangue. Então é claro que levantaram algumas suspeitas de que ele poderia ter sido o assassino daqueles adolescentes. Quase 44 anos depois dos assassinatos, no fim de março de 2004, o Nils, que não era suspeito, acabou sendo preso. No início de 2005, a polícia concluiu os crimes e disse que o caso foi resolvido com base em novas análises forenses. Então, segundo essas novas informações que a gente teve, o Nils estaria bêbado naquela noite e ele teria brigado com o namorado de uma das meninas. Então eles começaram a se agredir, então aquilo saiu muito do controle e ele acabou assassinando os 3. Isso a gente pode dizer que aquelas lesões que ele teve no rosto foi porque ele tinha brigado com o namorado de uma das meninas.
A defesa dele falou que isso era praticamente impossível, já que o Nils estava muito machucado e que ele não teria força suficiente para estar matando 3 pessoas. Então a defesa acabou vencendo e ele foi absolvido de qualquer acusação desse caso. Então, gente, trouxe esse caso hoje para vocês. A gente não tem, como eu falei, muitas informações sobre esse caso, mas a gente teve esses 3 suspeitos que foram peças assim bem importantes dessa história. Então é um caso assim muito misterioso mesmo, que não podia, claro, ficar de fora desse quadro. Então eu deixo de dica para vocês um filme que foi lançado em 2016, o nome é Bodom, o mesmo nome do lago, e que conta a história ali do que aconteceu. Eu não assisti esse filme ainda, não deu tempo, na verdade, de assistir antes de estar gravando esse vídeo, então eu deixo de dica para vocês e depois vocês me contam se o filme é ruim ou se o filme vale a pena de estar assistindo, que eu não faço ideia se o filme é bom ou não. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.